Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para continuar o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 2, que tem como título de Deus e da Santíssima Trindade. Mas antes de começarmos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós em todo o tempo. Te rogamos, Deus, que continue abençoando os teus filhos, abençoe a nossa igreja e que o mais breve possível nós possamos abri-la e poder cultuar a Ti novamente como fazíamos antigamente. Abençoa-nos, ó Pai, fica conosco nesse teu dia. Coloca as nossas mentes, ó Pai, seguras em Ti. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos a vacilar na fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada nós vimos, foi sobre as Escrituras, o capítulo 1, que fala sobre as Escrituras, do Novo e do Antigo Testamento, e vimos alguns pontos que a Confissão de Fé de Westminster aborda. Hoje nós já falaremos no segundo capítulo de Deus e da Santíssima Trindade. Hoje que, por um acaso, é o domingo onde se celebra a Santíssima Trindade. Como o domingo passado foi domingo de Pentecostes, hoje é domingo da Santíssima Trindade. Então nós vamos ler o que a confissão diz e a gente vai conversando um pouco aí. Primeiro ponto. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, e tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente ou culpado. Vamos parar aqui, vamos conversar um pouco sobre isso. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Bom, aqui a confissão descreve da maneira mais compreensível para nós, seres humanos, Deus. E ele vai falar coisas que a gente já sabe. Há um só Deus vivo e verdadeiro. E isso para nós não é nenhuma novidade, nenhuma dificuldade. Nós cremos que só existe um Deus, que Ele é vivo e verdadeiro. Ponto. Nós não temos... Como outros têm, deuses diferentes, não só o fato de serem politeístas, mas de terem ídolos, imagens. A gente não tem nada disso. Para nós só existe um Deus vivo e verdadeiro, e é a Ele quem nós recorremos, o qual é infinito em seu ser e em sua perfeição, ou seja, Ele é infinito de todas as formas, daí um pouco da nossa incompreensão. Nós somos finitos e temos dificuldade de entender aquilo que é infinito. E é perfeito, perfeito, perfeito em tudo que o ser humano possa tentar pensar sobre Deus, Ele é perfeito. Que é lógico, um contrário de nós, né? Nós somos imperfeitos. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões. É imutável. Vamos dar uma paradinha aqui de novo. Ele é um Espírito puríssimo. Deus é Espírito. É o que a Bíblia nos ensina e, claro, a confissão vai reafirmar isso. Nós já até temos aquele no imaginário popular, aquela imagem
de um velhinho de barba branca sentado numa nuvem, mas isso não passa de imaginário popular. Deus é espírito, não se pode enxergar com esses nossos olhos carnais, com esses nossos olhos físicos. Ele é espírito, puríssimo, mais uma vez ressaltando outra característica de Deus, a pureza. E claro, fazendo um contraste com o ser humano, que é impuro. E sem corpo, claro, se ele é espírito, logo ele não habita, ele não tem corpo, logo ele não tem membros, por não ter essas coisas, ele não é sujeito às paixões humanas. Ele não aí um ponto interessante, quando fala-se de paixões, fala-se da capacidade de pender de um lado para outro, né? Para nós isso é muito comum, por exemplo. Vamos colocar um exemplo bem básico. Time de futebol. Eu torço pelo Flamengo. Então, claro, a minha tendência é achar que meu time é bom, que sempre ter esperança de que até no último segundo ele ainda pode fazer um gol e ganhar o jogo e tal. Diferente, por exemplo, se eu for pensar no time do Vasco, que eu acho que é um time ruim, que não ganha nada sei lá quanto tempo. E não sou um exemplo corriqueiro. Aqui em Minas temos o Atlético, temos o Cruzeiro que foi rebaixado, e tudo isso, isso gera paixões, isso gera nas pessoas parcialidade. Nós vamos sempre tender a gostar mais de um do que de outro, e vamos querer que um se dê bem e o outro se dê mal. No caso do futebol, que um ganhe e o outro perca. Deus não é passível disso. Deus não é inclinado a ou B. Ele não tem essa tendência, vamos colocar dessa forma. Deus ele é perfeito, ele não é sujeito a paixões, ele é imutável. Então, tomando como referência o ser humano, nós que hoje acordamos bem-humorados, amanhã acordamos mal-humorados, a gente que gosta mais de fulano do que ciclano, essas coisas são coisas do ser humano, Isso não se aplica a Deus. Deus é eterno, imutável e não sujeito a paixões. Ou seja, Deus não vai se inclinar às coisas de acordo com o humor dele. Hoje Deus acordou aborrecido comigo, então ele vai me lançar uma série de castigos. Isso não acontece. Deus é Deus e ele é imutável, e sua vontade é perfeita, como nós sabemos, ok? Então ele é imenso, eterno, incompreensível. Bom de parar aqui também. Deus é incompreensível. Os seres humanos, por suas limitações, por seu pecado, não são capazes de compreender plenamente a Deus. Mesmo nós, cristãos, que temos a habitação do Espírito, não somos capazes de compreender Deus plenamente. O apóstolo Paulo vai dizer que hoje nós enxergamos como que por espelho, mas chegará um dia em que nós veremos face a face. Então, e quando Paulo diz por espelho, por exemplo, o espelho da época de Paulo era aquele espelho como o nosso hoje, né? Que reproduz perfeitamente o nosso reflexo. Era um espelho que reproduzia um reflexo um tanto quanto distorcido. Ainda não eram aqueles espelhos e tal, como nós conhecemos hoje. Então, Paulo vai usar bem esse exemplo para falar de como nós enxergamos Deus. Nós ainda não somos capazes de enxergar Deus da maneira exata como Ele é. Nos é revelado um pouco de Deus e Deus vai se revelando a nós
ao longo da nossa existência. Então, quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo a Deus, nós passamos a entender um pouco de Deus, a enxergá-lo um pouco melhor. Mas mesmo assim, nós não somos capazes de conhecê-lo plenamente. Isso só vai acontecer quando estivermos todos diante dele, quando nós estivermos face a face com o Senhor. Então, ele é incompreensível nesse sentido. É claro que ele se dá a conhecer, ele se revela a nós através de Cristo e nós podemos compreender um pouco melhor. Mas essa compreensão ainda não significa plenitude. Nós apenas vemos em parte, nós apenas vemos um reflexo do que é Deus. Nós só vamos conhecê-lo verdadeiramente quando estivermos de fato em sua presença, vivendo a eternidade. Onipotente, esses são os mais fáceis, né? Onipotente é que pode todas as coisas. Nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus: a onipotência, a onisciência e a onipresença. Tem os atributos comunicáveis: amor, alegria, sabedoria, é aquilo que Deus nos dá também, mesmo sendo seres humanos e ainda, além de limitados, pecadores. Mas há os atributos que não são comunicáveis. A onipotência, por exemplo, Deus pode todas as coisas. Deus pode parar o mar, Deus pode fazer a chuva cair, Deus pode fazer com que ela não caia, Deus pode curar o ser humano de doenças que nós sequer sabemos como faríamos. Deus pode todas as coisas. Você já deve ter ouvido, além dos relatos bíblicos, alguns outros milagres que acontecem por aí, porque Deus continua fazendo milagres, sim. Então, Deus pode todas as coisas. A gente tem que crer nisso piamente. Ele é onisciente. Onisciência é saber tudo. Ele conhece todas as coisas. Para Deus, não existe essa diferença cronológica que para nós, seres humanos, existe. Existe para nós o passado, aquilo que aconteceu, e existe o presente, aquilo que está acontecendo, e existe o futuro, aquilo que ainda vai acontecer. A gente aprende isso na escola, desde a infância, quando começa a estudar verbos, né? Tem os verbos do passado, os verbos do presente, os verbos do futuro, e tem os seus tempos. Mas para Deus não há. Deus enxerga tudo isso, também é uma dificuldade que nós temos de compreender. Para Deus é uma linha só, contínua. Para Ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa, pois Ele conhece todas as coisas, diferente de nós. Nós entendemos alguma coisa do passado porque nós já vivenciamos ele. Nós estamos experimentando o presente porque nós o estamos vivendo. Mas nós não temos a certeza do futuro, porque ele ainda precisa ser vivido. E quando eu digo certeza, não é relacionada à fé, é a certeza daquilo que acontece, né? Por exemplo, a gente está vivendo a pandemia. A gente não tem certeza de quanto tempo vai durar, não sabe quando é que vai passar, com relação a essas coisas. Então, Deus é onipotente, onisciente, é onipresente, claro. Onipresença também não é algo que nós temos. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para Deus isso não é impossível. Deus ocupa todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar em todos os lugares. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está com pessoas em outros lugares ao redor de todo o mundo. Então essa é a onipresença, coisa que não é possível ao ser humano. Se o pastor está aqui no escritório, ele não pode estar ao mesmo tempo
também lá na igreja. Não, o pastor só pode estar aqui, ou ele está aqui, ou ele está lá. Acho que isso não é difícil da gente compreender, isso a gente já aprende desde cedo. Santíssimo, vai falar da santidade de Deus, da pureza, isso também não é algo que nós tenhamos dificuldade de compreender. Completamente livre e absoluto, isso é interessante da gente falar. Completamente livre, ou seja, não existem amarras a Deus, a não ser a sua própria vontade. Deus ninguém criou regras para Deus agir. A gente, o ser humano, como é falho e limitado, nós tentamos colocar Deus dentro de determinadas regras, dentro de determinadas coisas. É claro que por a minha Bíblia é velhinha, a Bíblia que eu uso aqui em casa, ela já está bem gasta, porque é a minha Bíblia que eu uso para ler, para estudar e fazer as coisas em casa. A Bíblia, lógico, ela foi dada por Deus, ela é a palavra de Deus, então logo ela vai nos falar do ser de Deus e Deus não vai contrariar aquilo que está escrito nela, pois foi Ele mesmo quem ditou, Ele mesmo que, vamos colocar assim, Ele mesmo que escreveu. Claro que usando uma série de autores, uma série de pessoas, mesmo que Ele não tenha aniquilado as características de cada um, tanto que nós temos, os escritos não são padronizados no sentido de todo mundo escreve igual. Os escritos bíblicos têm as suas nuances, têm as suas diferenças, e quando você estuda mais profundamente, você consegue enxergar a característica de cada autor e tal, e tal, e tal. Mas foi Deus quem fez, foi Deus quem mandou, foi Deus que falou, olha só, você vai escrever isso aqui, pá. Nós entendemos isso bem. Então, Deus não pode ser limitado, Deus é livre, completamente livre, coisa que nós não somos. Nós somos sujeitos a uma série de coisas, e claro, nós éramos sujeitos à maior prisão que se pode existir, que é ser escravo do pecado. Graças a Ele, hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda assim nós não somos plenamente livres. Nós somos livres. Paulo mesmo vai falar que nós somos livres, que nós recebemos liberdade em Cristo. E é verdade. Por exemplo, com relação aos pecados, hoje nós temos consciência do que é pecado, temos consciência de que podemos evitá-lo, e quando acontece de nós cairmos em pecado, nós temos a condição de pedir perdão e sermos perdoados. Então isso é liberdade. Essa é a liberdade que Cristo nos proporciona. Deus não é sujeito a essas amarras. Ele é livre e absoluto. Absoluto porque é Ele quem rege as próprias regras. Ele criou e as mantém. E tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. Isso também não é algo difícil de se entender. Tudo que Ele faz, Ele mesmo se consultou, né? A Bíblia vai falar em determinado trecho, e quem pode dar conselhos ao Senhor? Ninguém. Deus não precisa do conselho humano para nada. O que a gente pode dizer para Deus que Ele não conhece? Nós já falamos sobre a onisciência dele. O que a gente pode orientar Deus? Olha, Deus, não faz assim não, é melhor o Senhor fazer desse jeito. Isso é impossível, né? Nós não temos essa condição. Deus é pleno, absoluto. Ele age conforme a sua própria vontade, que é boa e imutável, é reta, é justa. E isso está explícito ao longo do texto sagrado. E para a sua própria glória, claro, lógico, para a sua própria glória, para que Ele seja glorificado, dignificado através das ações. É cheio de amor. A gente não precisa
nem falar muito, porque a gente sabe que se não fosse o amor de Deus, nós não teríamos relacionamento com Ele. Ele enviou o seu próprio Filho por amor. Gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos. Vamos dar uma parada aqui. Todo o resto a gente entende bem, né? Gracioso, misericordioso, longânimo, ou seja, ele tarda em perder a paciência, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que os buscam. Aí a gente dá uma paradinha. E contudo justíssimo e terrível em seus juízos. Sim, veja bem, no mesmo momento em que nós estamos dizendo que Deus é cheio de amor, a confissão também diz que Ele é justo e terrível em seus juízos. Então, essa dicotomia que o ser humano faz, essa separação entre um Deus de amor e um Deus de justiça, não existe. Você talvez já tenha ouvido, eu já ouvi muitas vezes, até da boca de cristãos, de pessoas que se dizem cristãs, que se Deus é amor, Ele não vai castigar, Ele não vai mandar para o inferno. Como é que um Deus que ama manda para o inferno? E A gente não pode ter dificuldade de compreender isso. A confissão de fé é muito clara. O mesmo Deus que é cheio de amor, Ele é justíssimo e terrível em seus juízos. Por quê? Pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, isso é algo que a gente precisa ressaltar. Enquanto algumas pessoas têm uma compreensão muito mais limitada do que a nossa, que ou está recebendo um estudo, uma pregação que distorça a Bíblia, nós não vamos ter dificuldade de compreender isso. Nós sabemos que Deus é amor e justo ao mesmo tempo, e que isso não atrapalha, não faz com que Deus seja mau, não faz com que Deus seja menos bondoso, menos amoroso, nada disso. O mesmo Deus que ama a ponto de enviar seu Filho para a morte, para morrer no Calvário, é o mesmo Deus que castiga o pecado. Isso é algo que é pouco falado hoje em dia, que Deus castiga. Isso era falado muito antigamente, quando eu era menorzinho, né? Quando eu era criança, às vezes você ouvia: olha, não faz isso não, porque Deus castiga. Não deixa, não faz isso, não desobedece a mãe, porque Deus castiga. A gente tinha uma noção talvez um pouco melhor, mas também um tanto quanto distorcida, porque Deus também não ficava nesse joguinho de castigar, ficar lançando raio lá da nuvenzinha dele, tchá, 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 não. É claro, falando de forma mais séria, é claro que Deus castiga o pecador. É claro que se você está pecando deliberadamente, está ignorando a existência de Deus deliberadamente, por sua própria vontade, com consciência daquilo que você está fazendo, você vai receber castigo. Por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo, nós podemos ver como um castigo de Deus. Podemos ver como um castigo de Deus, pois cada um de nós aqui sabe que a humanidade dá as costas ao Senhor. Tanto que não é uma coisa do Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país idólatra, a gente sabe que o Brasil é um país corrupto, que o Brasil faz uma série de coisas que vão contra aquilo que Deus gostaria que acontecesse. Mas não é só no Brasil que isso está acontecendo. É algo mundial, ou seja, o mundo inteiro jaz no maligno, como a gente lê lá no Evangelho de São João. Então, você não pode ter essa dificuldade de compreender
que Deus, que é o mesmo Deus, que ao mesmo tempo é amor, ele também é justo e correto em seus juízos, e ele é terrível também para cobrar. Então, não tenho dificuldade de entender que Deus castiga. Quando ele quer, ele o faz, e ponto. Tá? Quando ele quer ter misericórdia, quer livrar, ele também o faz. É algo muito simples, não é difícil de nós compreendermos. Ok? Segundo ponto. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Vamos dar uma parada aqui, que isso também é interessante. Às vezes a gente ouve, principalmente hoje é um argumento muito usado no ateísmo, e por incrível que pareça, tenha havido um crescimento de ateísmo. É gente que normalmente segue moda, que não conhece mesmo as raízes até do pensamento ateu, mas pensam assim, pensam que Deus não existe, claro, são ateus, mas que se ele existisse, ele tinha criado criaturas, como nós, seres humanos, para satisfazer um capricho dele, que ele precisa ser adorado, que ele precisa ser idolatrado, que ele precisa de gente para que ele possa de fato se sentir Deus. Um equívoco tremendo. Deus não precisa de nenhum de nós. Vou ler de novo. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ou seja, tem que ficar bem claro, Deus não precisa de nós. Deus não nos leva a cultuá-lo, porque senão ele vai se sentir mal, vai ficar meio depressivo, vai ficar meio desanimado. Isso não existe. Se Deus quisesse acabar com todo mundo e não ter mais uma pessoa sequer, ele continuaria sendo Deus, feliz, cheio de glória, cheio de graça, cheio de bondade, todas as coisas que nós acabamos de falar. Ok? Então, que fique bem claro, algumas pessoas têm dificuldade. A gente até usa às vezes a expressão, e eu entendo até que ponto as pessoas querem, o que querem dizer com isso, mas é perigosa. Deus precisa de você, né? Não precisa, o texto diz, ele não precisa. Nós é que precisamos dele, nós é que devemos ir atrás dele, nós que devemos buscá-lo, nós que devemos fazer a sua obra, nós que devemos lutar para trabalhar no seu reino, porque na realidade não precisa de nós, e ele pode usar qualquer um além de nós. Então é um privilégio nosso que ele nos deu por amor e por bondade, que nós possamos participar de seu reino. Ok? Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. É um desdobramento da pessoa de Deus, que é toda poderosa. Então ele tem pleno domínio de tudo que existe. O pastor tem falado isso em todo o tempo em meio a essa pandemia. Deus controla tudo, governa tudo, e a hora que ele quiser que pare, vai parar. Cumpre a nós fazermos a nossa parte. Pastor usa álcool gel, pastor usa máscara, pastor tem evitado sair de casa, aquela coisa toda que é a nossa parte. Mas quem resolve isso e quem tem poder para tudo isso é o próprio Deus. Ele faz o que quer, ok? Nós não fazemos, mas Deus pode fazer o que quer.
todas as coisas estão patentes e manifestas diante deles. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Ou seja, o que a confissão quer dizer é que não há segredo nesse mundo que Deus não conheça. Existe um ramo teológico que, claro, nós não seguimos, mas que se chama teologia relacional. Um dos seus pressupostos, uma das coisas que eles creem, é que Deus não conhece todas as coisas. Que Deus, por exemplo, pode ser pego de surpresa. E é exatamente isso. Deus foi surpreendido por tal coisa. Por exemplo, um escritor brasileiro que se diz cristão, certamente certa vez lançou um artigo e ele falava que Deus foi surpreendido por uma dessas tragédias. Não foi a de Brumadinho, não, se eu não me engano, foi a de Mariana. Que Deus foi pego de surpresa quando isso aconteceu. A gente não precisa nem argumentar demais. O pastor nem precisa gastar muito tempo para saber que não é assim. Deus não vai ser nunca pego de surpresa, senão a onisciência dele não existe. Se ele é pego de surpresa, se acontece alguma coisa que ele não sabia, que ele não conhece, que ele não estava esperando, deixa de ser Deus. Ele passa a ser como eu e você. Certo? Nós somos pegos de surpresa. Deus nunca. Então, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. Ou seja, Deus não falha, Deus não erra. O seu conhecimento é tamanho que isso jamais vai acontecer, mesmo que a gente não entenda da forma mais correta, porque a gente é falho, é limitado, a gente não tem esse poder. Deus tem. Deus tem todo o poder e ele não depende da criatura, independente de nós, independente de toda a criação que ele criou, ele continua sendo quem ele é: eterno, imutável, todo-poderoso, onisciente, onipotente, todas essas coisas. Ele é independente das criaturas que ele criou, seja quais elas forem, tanto os seres humanos como todo o resto da criação. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe surpresa, para Deus não existe coisa incerta, para Deus não há uma decisão que ele tome, que ele fique com dúvida. Será que... A gente tem lá aquele texto na narrativa de Noé, onde fala que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender a passagem. Essa passagem bíblica não fala de arrependimento como eu e você nos arrependemos. E aí eu vou usar uma linguagem teológica, e isso se chama antropomorfismo, ou seja, da forma humana a Deus. Até porque é a única linguagem que nós conhecemos. Nós não sabemos outro tipo de linguagem, outra forma, senão dar características de gente para Deus. Então, o autor bíblico, ele usa essa expressão, mas não é literal, não é no sentido que de fato Deus se aborreceu e se arrependeu e foi andar lá nos confins do universo para ver se esfriava a cabeça para não destruir tudo. Não, é só uma força de expressão, é uma maneira de nós compreendermos como Deus ficou aborrecido nos caminhos que a humanidade tinha tomado. Palavras humanas a gente não consegue expressar, tem que ser usada assim. Então a Bíblia, lógico, não vai ser escrita de uma forma que seja completamente ininteligível, que não seja compreensível a nós. Deus, claro, em sua infinita sabedoria, inspirou os autores bíblicos a escreverem de forma que nós possamos compreender. Então, não existe para Deus o incerto, não existe para Deus o arrependimento.
essas coisas são apenas humanas. Os seres humanos se arrependem, os seres humanos não têm certeza de determinadas coisas. O ser humano toma decisões e depois volta atrás. Deus não, ok? Então a gente tem que compreender isso, até para a gente entender essas passagens que são um pouco mais complicadas que estão na Bíblia. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, que ele ouve por bem exigir deles. Outra coisa que não é complicado de nós compreendermos. É lógico, ele é santo, ele é perfeito em tudo que faz, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, e da nossa parte cumpre prestar-lhe culto, o que ele requer de nós. Então, a nós, o que consta é que é isso que precisamos fazer. Deus requer de nós culto, Deus requer de nós adoração, Deus requer de nós que cumpramos a sua vontade. Tanto homens quanto anjos. O texto é bem claro. Acho que sobre isso a gente não tem muita dificuldade. Agora o último ponto deste domingo. Na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. E talvez isso seja um tanto quanto mais complicado. Deus é triuno. Nosso Deus, o Deus bíblico, o Deus cristão é triuno. Ele é um que subsiste em 3 pessoas, ok? 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, você já está acostumado com essa terminologia. Há 3 pessoas de uma mesma substância, ou seja, eles são iguais, poder e eternidade, ou seja, não há diferença nisso, tá? No início do cristianismo, houve algumas heresias que eu não vou entrar hoje em detalhe, mas que tinham dificuldade de compreender a Trindade no sentido de, por exemplo, eles não acreditavam que Jesus era eterno. Há uma heresia que dizia que Jesus foi escolhido. Jesus nasceu, ser humano normal, comum, como eu e você, e Deus olhou para ele e falou: eu preciso de alguém que seja o meu enviado. Então vou escolher esse cara aqui, chamado Jesus. Entendeu? É uma heresia já do início do cristianismo. Não é. O texto é bem claro. Não é gerado nem procedente. Deus não é gerado, Deus é infinito, o Espírito Santo é infinito, Jesus Cristo é infinito, todos eles existem por toda a eternidade. Existiam antes da criação e vão existir durante ela e depois dela. O Pai não é gerado nem procedente. É a eternidade de Deus. É a infinitude de Deus. Deus sempre existiu. Isso é algo que a gente tem dificuldade de compreender. Algo que sempre existiu. Não precisou passar pelo processo que nós passamos. Os seres humanos precisam que papai e mamãe os façam. Deus não precisou de nada disso. Deus simplesmente existe. O Pai não é gerado de ninguém, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. Ou seja, ele procede do Pai, ele é gerado do Pai eternamente. A gente não sabe como isso começa e, claro, como não tem fim, né? Ele é da mesma substância do Pai e é eternamente gerado. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, ou seja, o Espírito Santo também procede tanto de Deus Pai quanto de Deus Filho.
São três pessoas distintas, cada qual tem um papel, mas eles são um Deus único. Nós não somos politeístas, não existem três deuses, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não. É um Deus que subsiste em três pessoas. Então, eu vou ler novamente o que a confissão de fé diz. Na unidade da divindade há três pessoas. Na unidade, ou seja, da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade, ou seja, são iguais. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, ou seja, não existe alguém anterior a ele, não é gerado, ele sempre existiu, nem procedente, ou seja, ele, Deus Pai, sempre existiu, não procede de ninguém. O Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Ou seja, estão eternamente ligados, não são deuses diferentes, são um Deus. Nós temos um Deus triuno, um Deus único que subsiste em três pessoas. Guarde bem isso, ok? Então aqui hoje nós encerramos o segundo capítulo da nossa confissão de fé. Caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, você pode usar o WhatsApp, ou você coloca no grupo da igreja, ou você me manda no privado, e claro, vou tentar respondê-lo da melhor maneira possível, ok? Nós encerramos por hoje a nossa escola dominical virtual, e eu desejo que você tenha um resto de domingo abençoado, e logo mais nós temos a nossa live às 19 horas, ok? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado e agradecido seja o teu nome. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Te pedimos, Deus, que aplique em nós aquilo que temos aprendido, que nós entendamos melhor a sua pessoa, que nós possamos lhe servir cada dia melhor, que possamos, Senhor Deus, entender a necessidade de andar em conformidade com a tua vontade. Abençoe a tua igreja, Senhor Deus, a igreja de Filadélfia. Tem misericórdia de nós, abençoe os enfermos da tua casa, abençoe aqueles que por um acaso nessa pandemia têm sofrido de algo emocional. Abençoa, Senhor Deus, para que nós possamos o mais breve possível abrir as portas da igreja e cultuar o teu nome, celebrar, Senhor Deus, a tua bondade. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e logo mais às 19 horas nós nos encontraremos sermão na live lá no Facebook. Tchau.